Geralmente, quando a gente pensa em resolver um problema de saúde, a abordagem funciona meio que como uma operação tática, sabe? Uhum, é bem por aí mesmo. Tipo, se tem uma infecção, a medicina vai lá, identifica o invasor, te dá um antibiótico e elimina a ameaça. É um modelo focado em erradicar o sintoma, né? Exatamente. É limpo, é lógico e, bom, traz um conforto enorme pra gente. Sim, porque cria essa ideia de que a dor é só um erro no sistema, um bug, que pode e deve ser deletado. E a medicina tradicional tem essa fundação muito clara, né? O sucesso ali é medido pela ausência da doença. Com certeza. E olha, quando a gente está falando de um osso quebrado ou, sei lá, uma infecção, esse modelo de buscar e destruir é um trunfo absoluto da ciência. Não tem o que questionar. Pois é. Mas o grande problema começa quando a gente pega essa exata mentalidade, esse buscar e destruir, e tenta aplicar ao nosso mundo interno. Ah, e a história muda completamente. Muda muito. Aplicar isso aos nossos pensamentos, aquelas memórias mais dolorosas ou emoções complexas, é bem nesse ponto que a precisão clínica meio que desmorona. É verdade. A tentativa de eliminar a tristeza ou, tipo, extirpar a ansiedade como se fosse um vírus acaba transformando a mente num campo de batalha. É uma guerra que não acaba nunca. Uhum. É o instante em que a cura, ou o que a gente acha que é a cura, né, essa supressão, se torna o próprio motor do sofrimento. A estratégia de sobrevivência vira a armadilha. Nossa, isso é muito forte. E, bom, com essa reflexão a gente dá as boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui para falar disso hoje. O nosso foco hoje está numa pilha gigante de manuais clínicos, guias de treinamento e várias pesquisas acadêmicas sobre uma abordagem bem revolucionária na psicologia. Sim, a terapia de aceitação e compromisso. Exato. E nos meios clínicos, ela é conhecida pela sigla ACT, que a gente pronuncia exatamente como a palavra act em inglês, de agir, tá? Não soletra as letras. E sabe que essa pronúncia não é só um detalhezinho, né? Ela já entrega a espinha dorsal da terapia, que é a ação. Ah, interessante. É o compromisso de agir alinhado com o que importa para você, mesmo quando a dor está ali do lado. Perfeito. O material que fundamenta a nossa análise hoje inclui textos de especialistas incríveis que moldaram essa área. Temos o Stephen C. Race, que é o principal desenvolvedor da ACT, além de obras muito detalhadas da Robin Walser e do Kelly Wilson. Um material de peso, com certeza. E a missão dessa nossa imersão é entender como essa terapia comportamental, que o pessoal chama de terapia de terceira onda, subverte totalmente o jeito que a sociedade lida com a dor emocional. Isso mesmo. A gente vai ver como essa obsessão por reduzir sintomas pode piorar tudo. Bom, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para entender essa ruptura que a ACT propõe, a gente tem que olhar para a premissa básica da psiquiatria e psicologia clássicas. Que é aquela ideia de que a gente deveria estar sempre bem, né? Uhum. A literatura da ACT diz que o modelo tradicional foi construído num alicerce que, apesar de bem intencionada, não se sustenta nos dados. Tem um paradoxo enorme logo nas primeiras páginas das nossas fontes. A psiquiatria tradicional opera sobre esse conceito de normalidade saudável. Exato. A ideia de que o estado natural e padrão do ser humano é ser feliz, sereno e equilibrado o tempo todo. Tipo um comercial de margarina. E aí, se alguém está sofrendo, se acorda com um aperto no peito, isso já é classificado como uma anomalia, um defeito de fábrica. Só que os dados mostram outra coisa, né? Mostram. Os dados epidemiológicos nos textos apontam que quase 50% das pessoas, em algum momento da vida, vão preencher os critérios para um diagnóstico psiquiátrico formal. 50%! É muita gente. Metade da população? Como que a gente pode chamar isso de anomalia ou desvio se uma em cada 2 pessoas vai passar por isso? Não faz sentido. Não faz. E o que é fascinante aqui é como a ACT vira essa lente do avesso. Ela traz o conceito de normalidade destrutiva. Normalidade destrutiva. Explica melhor isso. A teoria propõe que o sofrimento psicológico não é uma doença exótica invadindo um cérebro com defeito. Na verdade, o sofrimento é um subproduto direto de ter uma mente humana funcionando perfeitamente. Uau! Então, sofrer é sinal de que a mente está funcionando direito. Basicamente. Para entender isso, os textos mergulham na teoria das molduras relacionais,
que é a base científica da ACT. E essa teoria explica, como a nossa linguagem funciona, certo? O jeito que a gente conecta ideias. Exatamente isso. A mente humana é uma máquina extraordinária de criar relações através da linguagem. Pensa no mundo animal, por exemplo. Tá. Um cervo na floresta sente um estresse extremo quando está fugindo de um lobo. É adrenalina pura para sobreviver. O que é super necessário, claro. Uhum. Mas no momento em que o lobo vai embora e o cervo volta a comer grama ali, o sistema nervoso dele acalma. O cervo não passa a noite em claro pensando, e se o lobo voltar amanhã? Ou será que os outros cervos me acharam covarde porque eu corri? Exato. Animais não sofrem por antecipação abstrata desse jeito. Mas os humanos sim. A nossa mente consegue arrastar uma dor de um trauma que aconteceu há 20 anos direto para a mesa do café da manhã de hoje, graças a essa linguagem. É isso mesmo. A linguagem permite que a gente traga o perigo que não está lá para o momento presente. A gente pode olhar para uma cadeira vazia e, através da memória, associar essa cadeira à perda de alguém que a gente amava. E o corpo dispara os mesmos hormônios de estresse de quando a perda aconteceu de verdade. E a mesma habilidade cognitiva que fez a gente inventar a agricultura, porque a gente consegue prever o inverno e estocar comida, sabe? Mas também condena a gente a antecipar a morte, a rejeição, o envelhecimento. Uhum. As ferramentas que constroem a civilização são as mesmas que tecem a nossa angústia. Dá para pensar nisso como um martelo de última geração, né? Uma ferramenta brilhante, perfeito para construir coisas no mundo externo. Boa analogia. Mas aí a gente desenvolveu esse hábito meio bizarro de usar esse mesmo martelo para consertar o nosso mundo interno. Se tem um prego na parede, o martelo é ótimo. Resolve na hora, mas se tem uma tristeza no peito, a mente lógica diz, olha, isso é um problema, pega o martelo e conserta. E a gente começa a martelar as próprias emoções. E o resultado é que a gente fica com os dedos todos esmagados. Exato. A gente começa a ficar ansioso por estar ansioso ou deprimido porque não consegue parar de ficar triste. A gente cria, uma reação alérgica à nossa própria humanidade. Nossa, e a resposta instintiva a essa alergia é o que a ACT chama de esquiva experiencial. Esquiva experiencial? Isso. Diante da dor, a mente usa a tática de buscar e destruir. A gente tenta suprimir memórias, ignorar emoções ou se distrair o tempo todo rolando o feed do celular, sabe? Sei muito bem. Mas isso não funciona a longo prazo, né? Pior que não. Tem um efeito bumerangue terrível. Quando você tenta desesperadamente não sentir ansiedade, você manda um sinal para o sistema nervoso dizendo que a ansiedade é uma ameaça letal. E aí o corpo reage aumentando o alerta. Uhum. O que, ironicamente, gera muito mais ansiedade. É um ciclo vicioso terrível. E os manuais dizem que o impacto disso a longo prazo é que a vida da pessoa começa a encolher. Encolhe bastante. Para evitar a ansiedade social, a pessoa para de ir em festas. Para evitar o medo da rejeição, ela para de tentar conhecer gente nova. A esquiva vira uma prisão muito menor do que a própria emoção original. E é aí que a ACT oferece uma saída. Em vez de tentar controlar os pensamentos e transformar eles em pensamentos felizes, o foco muda para flexibilidade psicológica. Uhum. Que é construída em cima de um modelo de 6 processos, o famoso Hexaflex. Hexaflex. E ele se divide em 3 pilares práticos, né? Ser aberto, ser consciente e ser engajado. Exatamente. Mas olha, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui. Na prática, isso soa meio passivo ou até derrotista. Como assim? Pensa em alguém que tem ataques de pânico. A pessoa está desesperada, ela quer que o pânico acabe. Como que o terapeuta vai vender a ideia de simplesmente aceitar os sintomas? Isso não vai contra o instinto de sobrevivência da pessoa? Essa é a objeção mais comum que os terapeutas enfrentam nos treinamentos. É uma dúvida super válida. Pois é, parece contraintuitivo. Mas a distinção vital nas fontes é entre tolerar rangendo os dentes e a verdadeira aceitação da ACT. O objetivo da terapia não é ensinar a gostar da dor, nem fazer a pessoa se sentir bem o tempo todo, meio anestesiada. O objetivo é ajudar a pessoa a sentir plenamente, ter a capacidade de vivenciar o que quer que surja. Entendi. Porque lutar contra a dor consome toda a energia da vida, né?
Os textos usam aquela metáfora do convidado indesejado numa festa, que eu acho sensacional. Nossa, essa metáfora é clássica. Imagina que você tá dando uma festa maravilhosa, que é a sua vida, e aí entra um convidado super grosseiro, chato, mal cheiroso, que se chama ansiedade. E ele traz até um banquinho. Sim, ele entra, bota o banquinho no meio da sala e senta. Se você, que é o dono da festa, decidir que não dá para aproveitar enquanto ele estiver lá, você vai passar a noite inteira brigando na porta com a ansiedade. Tentando expulsar o cara a todo custo. E o convidado não vai embora. Enquanto você tá lá empurrando ele, você não dança, não come, não conversa com os amigos. A festa acaba e você desperdiçou a noite inteira brigando. É triste, mas é muito real. A aceitação, dentro desse pilar de ser aberto, significa dizer, olha, o convidado está aqui, eu não gosto dele, mas ele pode ficar ali no canto enquanto eu volto para a pista de dança. E como que a mente consegue fazer isso? Com outra ferramenta do Hexaflex, chamada desfusão. É o mecanismo para quebrar a literalidade da linguagem. Em vez de olhar a partir do pensamento, a gente aprende a olhar para o pensamento. Tá, mas como isso funciona no consultório? Imagina que eu sou uma paciente absolutamente convencida de que o pensamento "eu sou um fracasso" é uma verdade absoluta. Como o terapeuta muda isso? Os manuais descrevem uns exercícios bem surpreendentes. Tem um super clássico que é a técnica de repetição, do Titchener. Como é que é? O terapeuta pede para pegar uma palavra que cause muita dor, tipo fracasso. Eles avaliam o peso da palavra e aí os dois começam a repetir a palavra fracasso em voz alta, bem rápido, por uns 45 segundos. Tipo, fracasso, 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 sem parar. Isso, fracasso, 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 fracasso. No fim desse tempo, o cérebro satura. A palavra perde o sentido. Exato. Ela volta a ser só o que ela é fisicamente. Um monte de sons produzidos pelo ar e pelas cordas vocais. Nossa, isso é muito libertador. O pensamento deixa de ser uma sentença de morte e vira só um ruído que a mente fez. Cria uma distância saudável, né? A pessoa nota a mente funcionando. E criando esse espaço, a pessoa consegue focar no terceiro pilar, que é o engajamento. É aí que entram os valores e a ação compromissada. E se conectarmos isso ao panorama geral, os valores, na ACT, são muito confundidos com metas, mas tem uma diferença gigante aí. Verdade. Meta é algo que você risca da lista. Tipo, comprar um carro ou pegar um diploma. Casar, ter filhos, tudo meta. Mas valores são qualidades contínuas. Eles são verbos, não são substantivos parados. Tem aquela analogia geográfica nos textos, que é ótima. Valores são tipo viajar em direção ao oeste. Perfeito. Não importa o quanto você viaje, quantos desertos você cruze, você nunca vai estacionar o carro e falar pronto, cheguei no oeste, o oeste acabou. A direção oeste nunca acaba. Se o seu valor é ser uma pessoa amorosa ou ter coragem, não tem um momento que você diz que terminou a tarefa. Você pode até atingir metas no caminho, tipo fazer bodas de prata, mas no dia seguinte você ainda tem que acordar e decidir continuar sendo amoroso. É bem isso. E a flexibilidade psicológica nasce justamente na interseção de tudo isso. Notar o pensamento com a disfusão, abrir espaço para a emoção com a aceitação, ancorar no agora e continuar andando para o oeste. A arquitetura disso tudo é impecável. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Opa! Quando a gente vai para a parte das fontes sobre treinar os profissionais, a gente vê que ensinar isso exige uma quebra total da postura do terapeuta. É uma desconstrução. Sim, a ACT é vivencial. Os guias dizem que o terapeuta não pode só ler o livrinho, decorar o Hexaflex e dar aulinha para o paciente. Ele tem que passar pelo mesmo fogo. A transição para a clínica destrói aquela hierarquia clássica, sabe? Na medicina normal, o médico está saudável e o paciente está quebrado. O médico entrega a cura de cima para baixo. Aquele distanciamento todo. A ACT não aceita isso. Nos workshops, os treinadores colocam os terapeutas no lugar do cliente. Eles têm que encarar as próprias esquivas, os próprios convidados indesejados deles. Tem uma frase da Robin Walser nos livros que é forte, lá vou eu se não fosse pela sorte. Resgata a nossa humanidade de um jeito muito cru, né? Demais!
O terapeuta não é um ser iluminado, imune à dor que desceu da montanha para salvar o pobre cliente. A analogia que eles usam é a dos dois alpinistas. Ah, essa é uma das imagens mais poderosas no modelo. O cliente, o Clayas, está lá na montanha dele, enfrentando nevasca, pedra solta, e o terapeuta não está no topo, pairando de helicóptero. O terapeuta está escalando a própria montanha dele, ali do lado. E ele também está suando, está com frio e com medo. A única vantagem é o ponto de vista. Como o terapeuta está numa montanha diferente, ele consegue olhar para a encosta do cliente e falar, olha, essa raiz que você está segurando parece podre. Tenta pisar ali na esquerda. Bom, exato. Mas o terreno da mente é brutal e imprevisível para os dois. Isso levanta uma questão importante sobre a dinâmica da sessão, né? O terapeuta também sofre ali. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, porque quando a gente vê o outro humano chorando ou em pânico, o nosso próprio sistema nervoso dispara. Dá um desespero para ajudar. O impulso natural do terapeuta, que no fundo também é uma esquiva experiencial, é tentar consertar a dor do outro correndo, oferecer um lenço rápido, falar que vai ficar tudo bem. Tentar dar uma racionalizada na coisa. E o terapeuta faz isso, muitas vezes sem perceber, só para aliviar a própria angústia de estar vendo a dor do outro. É o reflexo inútil de jogar uma boia quando a pessoa, na verdade, precisa aprender a flutuar na água turbulenta. Se o clínico corta o choro com soluções rápidas, ele ensina que a dor é perigosa e tem que ser calada. Ele acaba reforçando a normalidade destrutiva. E por isso o treinamento tem tanta prática de mindfulness, de ancoramento. Antes do paciente entrar, os terapeutas da ACT se centram para abandonar essa pose de especialista resolvedor de problemas. Eles praticam as boas-vindas ativas. Se o paciente acessa uma dor, o terapeuta pode só respirar fundo com ele, manter o contato visual, deixar o silêncio e o peso da emoção ocuparem a sala. É um respeito muito profundo pelo que o outro está sentindo. A dor deixa de ser uma falha e vira uma experiência que merece espaço. Eles criam um container seguro. E o que mais me chama a atenção, pensando nisso tudo, é que essa postura de aceitação radical não devia ficar trancada no consultório. Ah, de jeito nenhum, isso é pra vida. Transcende a clínica, sabe? Imagina como as nossas vidas mudariam se a gente usasse isso em casa. Imagina uma mãe com um filho adolescente apavorado com o vestibular. Ou quando o parceiro chega em casa exausto do trabalho. A nossa tendência diária é pegar o martelo, né? A gente responde pro filho, não precisa ter medo, você estudou, vai dar tudo certo. A gente tenta eliminar a emoção para que a casa volte a ficar num clima confortável para a gente mesmo. Exato. Mas se a gente adota essa postura de estar na outra montanha, a resposta muda. Ao invés de consertar, a gente faz contato. A gente pode só dizer, olha, eu tô vendo que você tá com medo. Faz sentido estar com medo. Essa prova é importante. E eu tô aqui com você. Nossa, sim. Quando você tira a pressão de que a pessoa tem que se consertar rápido, você cria espaço para a flexibilidade florescer de verdade. Você valida a humanidade de quem você ama. E ao fazer isso, inevitavelmente, a gente valida a nossa própria humanidade. As relações viram lugares de coragem, onde a gente não foge da escuridão, mas aprende a caminhar junto por ela. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Juntando todos esses fios que a gente desbravou hoje, o insight é bem transformador. Totalmente. O sofrimento contínuo não é o seu cérebro quebrando. É só o preço que a gente paga por ter uma mente que usa linguagem, que projeta o futuro e que lembra o passado. A armadilha não é a dor em si. A armadilha é a nossa tentativa desesperada de não sentir a dor. A ACT mostra que tentar matar a nossa experiência interna usando a lógica é uma guerra perdida. Uma guerra que só encolhe a nossa vida até caber num espacinho seguro, mas completamente vazio. A alternativa é abandonar o cabo de guerra contra a própria mente. É corajoso, né? Desarmar os pensamentos, abrir a porta para os convidados indesejados e, com os pés no presente, caminhar na direção oeste dos nossos valores. E lembrando que os melhores guias para essa jornada não são os que ditam mapas de um pedestal, mas os que aceitam tropeçar nas pedras do caminho junto com a gente. Abraçando a própria vulnerabilidade. Bom, a nossa imersão de hoje deixa um cenário mental inteiro para a gente explorar. Se o instinto humano sempre foi gastar uma quantidade brutal de energia erguendo muros e lutando contra tempestades internas que, no fim, nunca pararam de cair, a pergunta que fica é:
Se a gente simplesmente parasse de lutar e deixasse a tempestade cair, o que a gente poderia construir no mundo real, de palpável, com todo esse oceano de energia que ficaria livre? Fica aí o convite para quem nos ouve descobrir. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.